Hoje vamos viajar para um dos momentos mais intensos e decisivos da história de Israel. Em meio a guerras, traições e alianças frágeis, um personagem se destaca: Abner, o poderoso comandante do exército de Saul. Mas o que levou esse homem tão influente a um fim tão trágico? Para entender essa história cheia de estratégias, rivalidades e reviravoltas, precisamos voltar no tempo e acompanhar passo a passo como tudo aconteceu. Então, fique comigo até o final, porque essa história carrega lições profundas sobre poder, lealdade e consequências. Em um período turbulento da história de Israel, o reino estava à beira de uma transformação radical. Era uma época em que lideranças fortes e alianças frágeis decidiam o rumo dos povos, e o poder muitas vezes era conquistado à custa de traições e sangue derramado. Neste cenário surge um nome crucial: Abner, filho de Ner, comandante do exército de Saul. Ele não era apenas um general habilidoso, mas também um dos homens mais influentes e estratégicos de sua geração. No entanto, sua morte repentina, violenta e cheia de intrigas deixou marcas profundas na história bíblica e levantou questões que ecoam até hoje. Por que Abner foi assassinado? O que realmente aconteceu nos bastidores desse evento chocante? Para entender a tragédia que se abateu sobre Abner, precisamos mergulhar nos eventos anteriores. Ele aparece pela primeira vez nos relatos bíblicos como um homem leal. Abner era primo do rei Saul e desempenhou um papel fundamental como comandante militar durante o reinado de Saul, protegendo o reino de Israel contra os filisteus e outros inimigos. Ele sempre esteve ao lado de Saul nas batalhas. Mas tudo mudou quando Saul e seu filho Jonatas, herdeiro legítimo do trono, foram mortos durante uma batalha contra os filisteus no Monte Gilboa. Com a morte de Saul, uma questão delicada emergiu: quem assumiria o trono de Israel? Por um lado havia Davi, o jovem pastor que havia sido ungido por Samuel anos antes como o legítimo sucessor. Mas, por outro lado, havia Isbosete, o filho sobrevivente de Saul, que Abner decidiu apoiar como rei. É aqui que a história começa a se desenrolar. Abner, com toda a sua habilidade militar e influência, colocou Isbosete no trono de parte de Israel, tornando-se o verdadeiro poder por trás do novo rei. Enquanto isso, Davi governava a tribo de Judá com a sede de seu governo em Hebrom. A rivalidade entre as duas casas rapidamente escalou para um confronto militar, com batalhas e mortes de ambos os lados. Entre essas batalhas, dois homens ganharam protagonismo: Joabe, comandante do exército de Davi, e Abner, representando o reino de Isbosete. A relação entre esses dois guerreiros se tornaria o ponto central de um conflito brutal. Em uma dessas batalhas, o irmão de Joabe, Asael, um jovem rápido e destemido, perseguiu Abner no calor do combate. Abner tentou dissuadi-lo, clamando para que Asael desistisse. Mas quando o jovem persistiu, Abner, em legítima defesa, foi forçado a matá-lo. A morte de Asael plantou as sementes de um ódio imenso no coração de Joabe. Ele jurou vingança contra Abner, o que se tornaria um fator crucial na tragédia que estava por vir. Enquanto isso, as tensões aumentavam no reino de Isbosete. O relacionamento entre Abner e o rei começou a se deteriorar, principalmente depois de uma acusação que Isbosete fez contra Abner, insinuando que ele havia se envolvido com a concubina de Saul. Para Abner, isso foi um insulto imperdoável, considerando tudo que havia feito para garantir o trono de Isbosete. Enfurecido e desiludido, Abner decidiu mudar de lado e propor uma aliança a favor de Davi. Ele prometeu usar sua influência para trazer todas as tribos de Israel sob o governo de Davi, unificando o reino. Essa oferta foi recebida com entusiasmo por Davi.
Abner viajou até Hebrom para selar o acordo, e os dois homens compartilharam uma refeição em sinal de paz e reconciliação. Tudo parecia estar indo bem, e o fim das divisões no reino estava ao alcance. Mas havia alguém que não aceitava essa aproximação: Joabe. Quando Joabe soube que Abner havia visitado Davi e partido em paz, ele não conteve sua fúria. Joabe via Abner não apenas como o assassino de seu irmão Asael, mas também como uma ameaça ao seu próprio poder como comandante do exército de Davi. Em sua mente, Abner não era digno de confiança. Convencido de que Abner deveria pagar por suas ações, Joabe tramou um plano mortal. Joabe enviou mensageiros para chamar Abner de volta a Hebrom, sob o pretexto de uma conversa pacífica. Abner, sem desconfiar de nada, retornou, mas ao chegar à cidade, Joabe o atraiu para um local isolado no portão da cidade, e ali, em um ato de vingança pessoal, Joabe o assassinou, apunhalando-o no abdômen. A morte de Abner chocou Davi profundamente. Ele não apenas lamentou publicamente a perda de Abner, mas também deixou claro que não havia ordenado nem aprovado o ataque. Em um lamento registrado no livro de 2 Samuel, Davi expressou sua dor e declarou: "Morreu Abner como morre um insensato." Ele amaldiçoou Joabe por sua traição e injustiça, mas, por razões políticas, não puniu Joabe imediatamente. Afinal, Joabe era um líder militar importante e o reino ainda não estava completamente estabilizado. O assassinato de Abner teve consequências duradouras. Sem sua liderança e influência, o reino de Isbosete rapidamente desmoronou. Isbosete acabou sendo assassinado por 2 de seus próprios oficiais, e o caminho ficou livre para que Davi fosse reconhecido como o rei de todo Israel. No entanto, a morte de Abner simboliza mais do que uma simples traição pessoal. Ela representa a complexa rede de ambições, vinganças e alianças quebradas que moldaram a história antiga de Israel. A história de Abner é um lembrete poderoso das consequências implacáveis das rivalidades humanas e da luta pelo poder. É uma narrativa repleta de coragem, estratégia e tragédia, mas também de fraquezas e erros. Seu assassinato permanece como um dos momentos mais marcantes e sombrios da história bíblica, mostrando como mesmo os homens mais habilidosos e influentes podem cair vítimas das intrigas que eles mesmos ajudaram a criar. E assim, a pergunta com a qual começamos finalmente encontra sua resposta. Abner foi assassinado porque envolvia muito mais do que ele próprio. Sua morte foi o resultado de um ciclo de vingança, desconfiança e jogos de poder. Uma lição atemporal que continua a ecoar em nossa compreensão do ser humano e seus conflitos. Abner caiu vítima de um ciclo de ódio e ambição. E quantas vezes nós mesmos, hoje, não vemos histórias parecidas ao nosso redor? A Bíblia nos ensina que, sem integridade e sem perdão, nenhum reino, nenhuma amizade, nenhum projeto permanece de pé. Que possamos aprender com a história de Abner a caminhar com sabedoria, justiça e, acima de tudo, com o coração limpo diante de Deus. Curtiu essa história e quer aprender ainda mais sobre as lições da Bíblia? Então já deixa o like, compartilha esse vídeo com seus amigos e se inscreve aqui no canal. Toda semana temos novos conteúdos para fortalecer a sua fé.